Bom, gente, então vamos dar uma olhada aqui hoje no conceito de argumentação e no uso dos operadores argumentativos. Então, primeiro vamos pensar numa definição do que é o discurso argumentativo. Já falei para vocês um pouco sobre o conceito de discurso. Então, nós temos a ideia de linguagem, que é o exercício da comunicação, né? É aquilo que faz com que os humanos se comuniquem, que cria a nossa interação e faz com que nós possamos compreender o mundo e também criar as formas do mundo, né? O mundo é uma criação humana, é uma criação que se dá por forma da interação, da linguagem e da comunicação, né? A linguagem, ela se manifesta verbalmente por meio de uma língua, né? E com o uso dessa linguagem, das línguas, dessas formas de comunicação, nós criamos os discursos, né? Os discursos são as construções que nós fazemos por meio dessa linguagem, criando determinados sentidos, né? Existem diferentes discursos em diferentes esferas, naquilo que nós chamamos de esferas do discurso, ou seja, grupos de temas, né, dentro de determinadas concepções, dentro de determinados objetivos, dentro de determinadas formas sociais, né, de comunicação que têm objetivos, fins claros, né, que criam diferentes discursos, como por exemplo o discurso jornalístico, o discurso publicitário, o discurso acadêmico e etc., que vão ter formas diferentes, vão ter objetivos diferentes, certo? O discurso, então, ele pode assumir diferentes formas, assim, né? Diferentes estruturações que nós chamamos de tipologias, tipologias do texto, tipologias da construção de um discurso, da construção dos sentidos, né? Uma dessas tipologias é aquela que nós chamamos de argumentação. O que é argumentação? A argumentação nada mais é do que uma forma de uso, uma forma de estruturação da linguagem, cujo objetivo é o convencimento, é a persuasão, é a demonstração da validade de uma ideia, de que uma ideia é verdadeira e válida. Nós precisamos de 3 elementos básicos para construir um discurso argumentativo. Nós precisamos de uma proposta, que é a ideia sobre a qual vai ser trabalhada essa argumentação, né? Digamos assim, o tema que vai ser ali desenvolvido e aquilo que vai ser proposto em cima do tema, qual vai ser a minha proposição, a minha tese, a minha ideia em cima desse tema. E aí nós temos um sujeito argumentador e um sujeito que constitui o alvo da argumentação. Lembrando sempre de diferenciar esses sujeitos do indivíduo em si, né? Necessariamente da pessoa, né? Esse sujeito, além da pessoa, é algo que vai além, né? Ele é um fator também de status, de ocupação de posição dentro da sociedade. Qual a sua posição ali dentro de um determinado grupo, dentro de uma determinada estrutura, a partir da qual você fala e a partir da qual você vai apresentar a sua proposição. Aí nós falamos do sujeito, né? Aquele que vai receber essa proposição, o alvo da argumentação, também é um sujeito que nós vamos considerar não só como um indivíduo em si, por exemplo, Joãozinho, né? Nós vamos considerá-lo como um sujeito que ocupa um determinado lugar na sociedade, que também tem uma determinada posição, que também tem um determinado papel na estrutura. A construção da forma da argumentação ela vai depender de quem é o sujeito argumentador e ela vai depender também de quem é o sujeito que constitui o alvo da argumentação. Um sujeito argumentador, partindo de uma mesma proposta, um sujeito argumentador X, que fale para um alvo da argumentação Y, vai criar um tipo de argumentação. Se o mesmo sujeito X fala para um alvo Z e não mais Y, a gente já vai ter mudanças na estruturação dessa argumentação, na estruturação da forma de trabalhar essa proposta. Assim como se o sujeito argumentador é Y, né, e ele vai falar para Z, ou inverte-se, né, Y vai falar para X, né, enfim, estou usando só as letras ao invés de dar nomes, né?
nós também vamos ter uma mudança sempre nessa formulação da argumentação. Digamos que nós tenhamos um diálogo, né? Ou temos um sujeito argumentador que vai debater com o alvo da argumentação, mas a partir do momento que a argumentação chega para esse alvo, ele vai responder, tornando-se o argumentador, e o sujeito que argumentou primeiro vai se tornar o alvo. As formas, as estruturas dessa argumentação elas já podem ser alteradas, porque tudo depende do lugar desse sujeito, de como se constitui esse sujeito, tanto que vai argumentar, quanto aquele que vai ser o receptor dessa argumentação. Bom, então, isso nos leva aos grupos de argumentação. Nós temos dois grupos, que são a argumentação demonstrativa e a argumentação retórica. A argumentação demonstrativa é aquela que se constitui de fatos e verdades de premissas, e elas vão sempre dar base para uma resposta que é derivada desses fatos e dessas premissas que são verdadeiras. A argumentação demonstrativa é a argumentação do texto científico, seja ele das ciências exatas, das ciências biológicas, das ciências humanas, certo? Então, por exemplo, a comprovação de que uma vacina funciona, ela vai passar por um determinado grupo de testes, que seria o desenvolvimento daquela vacina, até ela chegar num resultado derivado, que é a comprovação de que aquela vacina que foi desenvolvida por aquele laboratório, dentro daqueles métodos, passando por aqueles testes, ela chegou ao resultado final, que ela funciona. Beleza, então aí eu tenho um tipo, né, de argumentação demonstrativa, ali dentro das ciências biológicas, né, que ela vai se basear muito na experimentação, nesse caso. Mas se eu vou trabalhar com documentos históricos também, né, a história também é uma ciência, o meu trabalho com os documentos históricos é a busca por fatos. Então aí eu vou partir de uma determinada premissa sobre algum momento histórico ali que eu esteja estudando, que eu quero demonstrar alguma coisa, mas como que eu vou demonstrar? Falando a minha opinião, tirando da minha cabeça, falando, eu acho isso, então beleza. Não, eu vou fazer uma busca documental, né? Tanto em documentos do período, quanto em textos de outros historiadores que também fizeram, né, usaram esses métodos de pesquisa documental, que também buscaram nas fontes, né, para ter, de fato, ali constituído aquilo que eu quero mostrar como um fato, né, então vou partir de uma premissa e mostrar a verdade dela, né. Então aí eu vou construindo textualmente, né, não necessariamente por meio da experimentação em laboratório, mas textualmente uma argumentação demonstrativa que pretende demonstrar fatos, que pretende trazer premissas e mostrar que elas são verdadeiras. Beleza? Essa é a argumentação demonstrativa, que é aquela presente dentro do texto científico, né? Já a argumentação retórica, ela é uma argumentação que ela vai se pautar em valores, adesões e imaginários das pessoas. Eu repeti aqui 2 vezes imaginário das pessoas, mas enfim, leiam uma vez apenas. A argumentação retórica ela vai buscar uma coisinha chamada verossimilhança. Verossimilhança é a impressão de verdade. Vejam bem, uma coisa pode ser verdadeira, pode ser um fato. E ela pode parecer verdadeira também, ser verossímil, né? Eu apresentar e as pessoas olharem e falarem, putz, isso é verdade, então verossímil, né? Mas uma coisa pode ser falsa e ela pode ser verossímil da mesma forma. Ela pode ter uma apresentação que dá a ela um ar de veracidade, um ar de que é verdadeiro. A gente chama esse ar de ser verdadeiro, essa semelhança com algo verdadeiro, a gente chama de verossimilhança, né? Onde que a gente encontra a argumentação retórica? Veja bem, eu não estou dizendo necessariamente que a argumentação retórica ela é uma mentira. Eu estou dizendo que a argumentação retórica ela se baseia em valores, adesões e no imaginário. Algumas formas da argumentação retórica podem ser verdadeiras, né? Ou seja, no fim chegar a fatos, mas a forma de argumentar vai ser buscando a sua adesão. E algumas podem ser falsas, né? Muitas pessoas aderem a ideias falsas, né? Isso também é algo que acontece. Onde a gente encontra a forma da argumentação retórica, né? Se a argumentação demonstrativa está presente, por exemplo, no discurso científico, né? A argumentação retórica está muito presente no discurso político, né?
Em geral, o discurso político ele vai se basear nos valores das pessoas. Lembra ali que tem o sujeito que, né, argumenta e aquele que é o alvo da argumentação. Então, um discurso político ele vai se basear nos valores daqueles que são os alvos da argumentação, né? Vai basear na capacidade ou na possibilidade deles aderirem ao meu discurso e naquilo que está presente no imaginário. E vejam bem, dentro da argumentação retórica eu posso fazer uma defesa de pautas que são extremamente válidas e de outras que não são tanto, né, pensando ainda no discurso político, que não é o único exemplo também de argumentação retórica. Tá? Mas, para ambos, né, você precisa fazer um julgamento daqueles que são os valores, as adesões, o imaginário daqueles a quem você se dirige. Né? Que é por isso, então, que a argumentação retórica ela sempre vai passar por revisões. São revisões de bibliografia, são revisões de métodos ali, como na argumentação demonstrativa, né? Tem a ver um pouco com revisão de método, mas é mais uma revisão no método como eu vou contar aquilo, como eu vou levar aquela verdade. Né? Então, eu vou voltar para um exemplo. Né? Se um laboratório ele desenvolveu uma vacina e ela foi testada e aprovada, essa fase a gente pode dizer que foi argumentação demonstrativa. Se eu chego num ponto em que eu tenho que convencer as pessoas de que é bom tomar a vacina, de que isso é importante para a saúde pública, aí eu vou entrar no campo da argumentação retórica. Por quê? Eu vou ter que jogar com valores, com adesões, com os imaginários. Posso usar fatos nessa argumentação? Posso, mas percebam que ela precisa se preocupar muito com o receptor, né? Ou seja, com aquele que vai ser o alvo da minha argumentação. Mesma coisa também, fiz uma pesquisa histórica, estou ali a minha argumentação demonstrativa bonitinha, eu consegui mostrar, fazer uma interpretação assim perfeita de um determinado momento histórico, seja brasileiro, de outro país, enfim. Chega um qualquer, eu publiquei lá a minha pesquisa, né? A pessoa nem leu a pesquisa, acabou saindo em algum jornal, ela fala, acho isso uma bobagem, na minha opinião, isso é mentira. Meu avô falou que aconteceu de outro jeito. Aí o que acontece? Para eu buscar o convencimento das pessoas daquilo, o fato, eu já coloquei esse fato, né? Eu já fiz a demonstração. Só que aí, uma segunda parte, se eu tiver o interesse, né, de convencer as pessoas, porque pode ser que eu fale, beleza, eu publiquei aí, quem vê, quem for ler, que tire as suas conclusões, né? Se eu for buscar um convencimento, ou seja, mostrar para a pessoa, tipo, ó, é isso, gente, né? Aí eu vou partir para uma argumentação que é retórica, que vai buscar valores, adesões e vai trabalhar com os imaginários, ou seja, eu preciso entrar dentro dessa construção argumentativa que está dentro da ideia da verossimilhança, né? De conseguir mostrar que aquilo é verdade. Como eu disse para vocês, a verossimilhança ela não significa só conseguir mostrar que um fato é verdadeiro, que um fato é um fato. Né? Muitas vezes, algumas pessoas usam recursos da verossimilhança, ou seja, estratégias para você mostrar a verdade, a validade de algo, para comprovar coisas mentirosas, que em geral vão se aproveitar da ignorância, né, das pessoas ou às vezes não da ignorância, mas do conhecimento não tão profundo, né? Vamos dizer assim. Então, é aí que entram as duas caminham juntas, né? A demonstração, né, você conseguir perceber um fato, é muito importante, mas também a forma da apresentação, o convencimento, também é importante. Independentemente sobre qual desses dois grupos nós estamos falando, e muitas vezes eles caminham até juntos, né? Mas independentemente da abordagem, se for fazer abordagens diferentes, sempre vai haver um filtro. Esse filtro passa pela experiência social e pelas operações do pensamento, tanto daquele que argumenta, quanto daquele que é o alvo da argumentação. Certo? A própria escolha de uma proposta, de um tema, ela já parte pela experiência social, ela já parte por uma operação do pensamento.
né? A forma de desenvolvimento, lembre-se quando eu falei sobre os interdiscursos, a intertextualidade, né? Os discursos não existem sozinhos no mundo, eles são parte de um todo, né? Os discursos dialogam entre si, e é assim que vão se criando as esferas discursivas, né? Então, a gente nunca parte do nada, a gente sempre está numa experiência social que vai moldar as nossas propostas, a nossa forma de abordagem das propostas e também a recepção a essas propostas, né? Os nossos alvos. Então, esses três elementos, eles estão sempre sendo trabalhados dentro da argumentação, do discurso argumentativo. Mas como se constrói, então, uma argumentação? A argumentação é marcada por ser um texto que busca a lógica. Então, nós temos algo que é chamado lógica argumentativa. A argumentação ela precisa ter uma lógica interior, né, que se constrói por meio de uma estruturação que ela não é contraditória. O princípio de toda argumentação é o princípio da não contradição, ou seja, de não apresentar uma ideia e acabar mostrando o contrário dela, né? Se isso aconteceu, se você começou com uma ideia e viu que na verdade o contrário era o verdadeiro, quer dizer que a sua ideia não é válida. Então aí é bom você recomeçar e, enfim, fazer tudo de novo, né? Esse princípio da não contradição é aquilo que nós chamamos de coerência, né? De você conseguir se manter dentro de uma lógica interior estabelecida. Aí eu estou falando sobre como estruturar uma argumentação, tá? A argumentação ela é a fundamentação de uma proposição, aquilo que nós também chamamos de tese, por meio de uma argumentação lógica, plausível e aceitável, né? Então, nós temos os textos dissertativos, né? Já falei sobre os textos dissertativos, eles precisam ser objetivos, né? Eles precisam ter um caráter racional, eles precisam ser impessoais. E aí, no momento em que nós vamos estabelecer a argumentação dentro desses textos dissertativos, né, nós precisamos buscar a lógica, aquilo que é plausível, aquilo que é coerente, nos basearmos no princípio da não contradição. E aí, quando nós vamos fazer uma argumentação, nós temos três elementos base que compõem a estrutura. Temos um ponto de partida, que nós chamamos de introdução, uma asserção de passagem, que é onde nós vamos desenvolver essa proposição, essa tese que foi introduzida ali no início, e uma conclusão dessa relação argumentativa em que eu vou provar a validade, né? Vou mostrar que eu provei a validade da minha proposição, da minha tese. Bom, olha aqui, então, eu falei sobre a ideia, né, a forma de estruturação de um discurso argumentativo, né, de que você tem um ponto de partida, desenvolvimento dessa proposição e um ponto de chegada, que seria a conclusão. Então, nós vamos ter uma relação de causa e consequência entre as partes. Ou seja, é aquela ideia do isto porque aquilo, né? Ou seja, um conceito está sempre ligado ao outro, né? Se eu vou falar sobre algo dentro da teoria da educação, da prática educacional, e eu vou apresentar uma forma de trabalho na sala de aula, né, eu vou provavelmente iniciar falando qual é essa forma que eu vou apresentar. Que tipo de trabalho? Por exemplo, trabalho por meio de projetos interdisciplinares, metodologias ativas. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Qual é o motivo? Qual é a relevância disso? Apresentei esse porquê. Vou desenvolver. Tudo que eu vou desenvolvendo vai gerando novas perguntas que vão exigindo novas respostas. E todas essas perguntas e respostas têm que fazer parte de um todo, que é o meu tema central.
é o meu tema geral, é aquilo sobre o que eu estou argumentando. Né? Vamos dizer, eu dei o exemplo para vocês na argumentação retórica do discurso político. Né? Um político sobe num palanque para fazer um discurso, ele faz uma propaganda eleitoral. Em geral, ele vai falar, né, por que você deve votar nele, certo? Se ele for um político que já tem um cargo, né, já governa, ele vai te mostrar o que ele fez de bom. Então, votem em mim porque eu fiz isso, aquilo, e os meus adversários não conseguiriam fazer isso e aquilo, ou seja, ele vai mostrar por que ele é o bom. Né? Se for um político de oposição, ele vai mostrar por que ele é melhor que o outro e o que o outro fez de ruim. Então, olha só, relações de causa e consequência. Aquele objetivo inicial que ele apresentou, né, aquela proposição inicial, né, que é eu mereço ser eleito, ele vai falar por que eu mereço ser eleito. Né? Então, olha só, causa e consequência. Né? A causa é o porquê, né? Ou seja, eu mereço ser eleito porque eu, sei lá, vou fazer algum programa de distribuição de renda e o meu adversário só se preocupa com os grandes empresários. Beleza, essa é a causa. Qual vai ser a consequência disso? Que vocês vão buscar eu ser eleito. Né? Então, claro, eu estou falando só de uma relação de causa e consequência entre dois operadores aí, né, básicos, mas todo um texto argumentativo ele é todo composto dessa ideia de relações de causa e consequência. Beleza? Esse é um fator fundamental que é o que vai dar o andamento, né, para o nosso texto argumentativo. Ele é o que vai nos fazer passar da introdução para o desenvolvimento, por exemplo. O que é o desenvolvimento? Ele nada mais é do que uma apresentação dos argumentos que justifiquem aquela tese, aquela proposição que eu trouxe na introdução. Por isso que é um desenvolvimento dos argumentos para mostrar por que eu falei aquilo no início. Né? Certo? Por que eu trouxe essa tese? Agora eu vou mostrar no meu desenvolvimento. Relação de causa e consequência. Aí na conclusão, eu vou mostrar que aqueles argumentos que eu trouxe no desenvolvimento, de fato, comprovaram aquela tese que eu trouxe na minha introdução. Né? O que eu estou fazendo aí? Novamente, causa e consequência. Esse é o principal, tanto na relação entre as frases, entre as partes do texto, quanto do texto como um todo, quanto da argumentação como um todo, quanto do discurso argumentativo completo, do meu discurso completo, certo? Aí, um discurso argumentativo ele vai poder, quer dizer, em geral, né? Eu vou dialogar com outros, lembre-se, o texto ele sempre existe junto com outros, então eu sempre parto de algum lugar, né? Tiro ideias de algum lugar, vejo o que já foi dito, eu me insiro dentro de uma determinada tradição, né, dentro de um determinado trabalho em cima de um tema, dentro daquilo que já foi dito, seja para confirmar ou contradizer. Então, eu já estou dialogando com outros textos, ou seja, com outros discursos, né, nesse caso argumentativos, falando assim, para construir a minha argumentação da proposição que eu trouxe, da minha proposta, e é claro, aquilo que eu escrevo ou que eu falo, enfim, aquilo que eu construo, que eu estruturo como a minha argumentação, aqueles que são os alvos da minha argumentação também vão dialogar com aquilo. Seja só lendo e compreendendo e aceitando ou não, ou seja depois trabalhando, né, com o que eu trouxe, né, e apontando as contradições, fazendo suas críticas, ou até fazendo algo em cima daquilo que eu criei, né, daquilo que eu construí como argumentação, trazendo coisas novas e etc. Né? Então, nós temos uma relação de causa e consequência para a própria construção do texto, né, e entre os textos, né, com outros textos, certo? Tanto que dentro do desenvolvimento da minha argumentação, eu vou buscar aquilo que já foi feito.
Ou seja, eu fui buscar aquilo que já foi apresentado. Isso vai fazer parte da minha argumentação. Vai ser uma das causas da minha proposta, da minha proposição. E a minha proposição vai ser uma das consequências dessas minhas leituras, disso que eu busquei, disso que eu já pesquisei, disso que eu já conheço, tá? Então, a relação de causa e consequência ela é tanto algo estruturado dentro do texto, quanto na relação do meu texto com outros. Tá? E como que eu construo essas relações de causa e consequência? Como que eu estruturo a minha argumentação? Na prática. Em geral, eu vou fazer a utilização do que nós chamamos de operadores argumentativos, que é a forma como nós construímos os argumentos, como nós estruturamos os argumentos e como nós, os colocamos ali lado a lado para formar um todo que tenha aquela lógica, que tenha aquela coerência sobre a qual eu falei. Então, aí, na próxima aula, eu vou falar especificamente sobre quais são os operadores argumentativos e como utilizá-los, trazendo alguns exemplos que aí vão deixar mais claro toda essa parte teórica sobre o discurso argumentativo, né, que foi o assunto aí de hoje. Valeu então aí, pessoal, e até a próxima.